o coordenador de sanções do Departamento de Estado, já está aqui no Brasil para discutir sanções a Alexandre de Moraes e a outras autoridades brasileiras. A embaixada americana manteve o sigilo por questão de política interna. A pressão internacional está aumentando contra Alexandre de Moraes, mas ministros do STF estão manifestando apoio irrestrito ao colega. Anotações nos cadernos do careca do INSS põem de vez governo Lula no roubo bilionário dos idosos. É isso mesmo. As evidências da participação de membros do governo Lula no roubo bilionário dos aposentados e pensionistas do INSS começam a aparecer com mais nitidez. A apreensão de cadernos com anotações de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, foi realizada durante a Operação Sem Desconto, deflagrada no último dia 23. Os tais cadernos foram encontrados em Brasília, no escritório do careca do INSS, suspeito de ser lobista e facilitador do esquema. E reprovação a Lula é de 63,1% no maior colégio eleitoral do país. É isso mesmo. Em um momento de nova crise com escândalo de desvio de verbas de aposentados por meio de fraudes contra o INSS e tentativas de alavancar o governo de olho nas eleições do ano que vem, pesquisa indica que desaprovação da gestão de Luiz Inácio Lula da Silva continua alta no estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, com quase 35 milhões de eleitores. De acordo com o levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira, desaprovam a gestão do petista 63,1% dos entrevistados, enquanto 33,9% disseram aprovar e apenas 3% não souberam ou não quiseram responder. O índice apresentado nesta quarta-feira é o mesmo de fevereiro desse ano. Até então, a última pesquisa do Instituto em novembro de 2024, a desaprovação era menor e estava em 54%. Ou seja, a derrota de Lula vai ficando cada vez mais evidente. E Bolsonaro desafia Moraes a mostrar minuta de golpe. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro desafiou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a mostrar a suposta minuta de golpe. Em entrevista à edição de terça-feira do programa Oeste Sem Filtro, o ex-chefe do executivo afirmou que o documento não foi divulgado porque a Suprema Corte não tem provas para incriminá-lo. Porém, Bolsonaro destaca, contudo, que o Supremo já está com a sentença pronta. A expectativa é me julgar nesse ano, para me condenar a 38 anos de cadeia, disse o ex-presidente. Eu sinceramente acho que a Globo não esperava por essa, ou esqueceu de combinar com o entrevistado. Ontem, a Globo News convidou o ex-ministro do Superior Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, para participar de uma entrevista para falar sobre o que está acontecendo no Brasil e sobre o descalabro que virou o nosso sistema judiciário, principalmente no Superior Tribunal Federal. E durante 3 momentos, o Marco Aurélio com certeza deixou toda a equipe ali da Globo estarrecida e, bom, com muita raiva. No primeiro momento, Marco Aurélio basicamente fala que a anistia é uma prerrogativa do Congresso, que é o Congresso que deve decidir isso. E o objetivo da anistia é pacificação. Bom, tenho certeza que eles não gostaram muito disso. A anistia é ato do Congresso Nacional e, a meu ver, é um ato soberano. Não há como justificar a anistia. Anistia é perdão, é esquecimento, é virada de página, é busca da paz social, do entendimento entre as partes antagônicas. O que é pior? A anistia em si ou o enterro da Lava Jato sem direito à missa de 7º dia? Nós avançamos culturalmente, quando julgamos no plenário o mensalão, avançamos culturalmente no combate à corrupção, esse mal maior que nós temos no Brasil. A meu ver, quando se deu o dito pelo não dito na Lava Jato, houve um retrocesso cultural. No segundo momento, Marco Aurélio diz que Moraes não deveria estar julgando essas pessoas, por vários motivos, mas dentre eles, por ser vítima, investigador, acusador e julgador ao mesmo tempo. Parece que todo mundo que tem o mínimo de sã consciência, de
de capacidade cognitiva percebe isso, menos os membros do STF. Olha, eu aprendi na Nacional Direito desde cedo que a vítima não pode ser a um só tempo julgadora de si mesma. E aí, a meu ver, está escancarada a impossibilidade de atuação. Mas ele não se deu por impedido e o colegiado também não se pronunciou nesse sentido. Paciência. A última palavra cabe realmente ao Supremo. E a Justiça, vamos repetir o que disse um velho juiz do Rio de Janeiro, a Justiça é obra do homem, é passível de falha. Nós estamos aqui trocando ideias e temos pensamentos diversos sobre a competência que aponta a largada em demasia do Supremo Tribunal Federal, se ferindo de morte o devido processo, já que aqueles julgados pelo Supremo não terão recurso em si. Mas o melhor foi essa daqui. Quando o ministro, o ex-ministro do STF, diz que nem sequer houve tentativa de golpe. Aquilo que aconteceu no domingo não envolveu o Exército, não envolveu as Forças Armadas, ninguém estava armado, prédios vazios no domingo. Aquilo jamais poderia ser considerado como uma tentativa de golpe. E o que é uma opinião compartilhada pela esmagadora maioria, de acordo com as últimas pesquisas, da população brasileira. Em torno de 60% e 63% do Brasil acredita que nem sequer houve uma tentativa de golpe. Aquilo foi uma manifestação que saiu do controle e os crimes que foram cometidos, como vandalização, depredação de patrimônio público, estes sim deveriam ser condenados na forma da lei, como depredação, destruição do patrimônio público e por aí vai. Eu não compreendo tentativa de golpe de Estado sem o apoio das Forças Armadas. Os cidadãos em si, numa passeata como ocorreu, quando o Estado não se fez presente em termos de repressão, que passaram a baderna. E aí a depredação pública, como se verificou, a todos os títulos, lastimável. Então eu tenho certeza que a Globo não estava contando com essas respostas e é curioso ver que hoje uma das poucas mentes sã da cúpula judiciária do Brasil infelizmente está aposentado. O chefe de sanções dos Estados Unidos, o David Gamble, o coordenador de sanções do Departamento de Estado, já está aqui no Brasil para discutir possíveis sanções a Alexandre de Moraes e a outras autoridades brasileiras. Questionada, a embaixada americana manteve o sigilo por questão de política interna. Eles não comentam. A pressão internacional está aumentando contra Alexandre de Moraes por bloqueios de perfis em redes sociais e da plataforma X. Mas ministros do STF estão manifestando apoio irrestrito ao colega. Maurício, na sua opinião, quando uma personagem desse calibre chega ao Brasil, mesmo se a gente tenha declarações de, vamos dizer assim, diplomáticas, né? Declarações que tentam evitar oficialmente qualquer tipo de embate entre o governo americano e o governo brasileiro e o judiciário brasileiro. Uma visita como essa do David Gamble, o que significa para a conjuntura política brasileira? Bom, o significado da visita do enviado do Departamento de Estado americano para o Brasil, ele sinaliza que chegou a hora dos Estados Unidos tratar com o Brasil juntamente com os outros ocorrências que estão ao redor do mundo, né? As pautas prioritárias do governo Trump. Então você tem a guerra na Ucrânia, você tem guerra com os Houthis, os ataques aos Houthis continuam hoje, os Houthis atacaram Israel ontem, você tem a situação da faixa de Gaza, você tem a situação com a China, que é a prioridade total do governo Trump hoje, você tem a pauta comercial, tem a pauta também militar no Mar do Sul da China. Só que o Brasil tem sido uma pedra no sapato nessa colaboração com a China, com a Rússia, até mesmo com o Irã. O funcionário que está indo para o Brasil, ele é um funcionário de terceiro escalão. Ele não é funcionário de primeiro escalão, porque o Witkoff está ocupado no Oriente Médio, o Michael Wentz está ocupado também, e o Grenner também está ocupado nessas negociações de paz da Ucrânia. Então, mas eles enviando esse emissário nesse momento,
eles têm muita coisa para tratar com o governo brasileiro. Tem que ressaltar que o governo brasileiro ainda goza de uma relação plena, diplomática plena com os Estados Unidos. Não há motivo nesse exato momento para ter sanções contra o governo brasileiro. Sanções à parte a indivíduos, do caso do judiciário brasileiro, estão sendo tratadas em outros fóruns. Veja bem que o Trump fez uma ação judicial das empresas dele contra o Alexandre de Moraes, e não o governo americano. Então, esse cuidado todo para trazer o Brasil, para se garantir que o Brasil seja um aliado de primeira linha, como sempre foi com os Estados Unidos. Não interessa para os Estados Unidos solidificar o antagonismo, apesar do presidente Lula fazer questão de se antagonizar e de trollar todas as vezes que ele pode o governo Trump, o Trump principalmente, ele não está caindo nessa isca. Ele tem, hoje, as relações com a Argentina são muito boas, as relações com o Brasil continuam no mesmo patamar que eram muitos anos atrás, não deteriorou e nem melhorou, mas essa relação estratégica com o Brasil tem muito a ver com uma decisão que foi tomada hoje pela manhã, muito pouca gente sabe. Os Estados Unidos decidiu criar um comando do hemisfério ocidental, um comando militar do hemisfério ocidental. Os Estados Unidos está deixando de ter o comando da AFRICOM, que é o comando da África, vai incorporar o comando da África com o CENTCOM, que é o comando central, Europa e África, e vai ter um comando do hemisfério ocidental. Isso mostra que a prioridade militar de segurança, prioridade militar, e logo após vocês vão ver a prioridade comercial que vai ser dada aos parceiros da América Latina e da América do Sul. A situação de antagonismo e rivalidade com a China chegou num patamar em que não tem mais como ficar como está. Os Estados Unidos interviu no Canal do Panamá, junto com a China, criou o comando agora do hemisfério ocidental, e esse é o primeiro passo para fazer acordos bilaterais para que num outro momento, sim, o Departamento de Estado, o Marco Rubio, venha visitar o Brasil para selar esses acordos, pré-acordos que vão ser tratados agora. Não vejo isso como uma perseguição a ninguém ou um prenúncio de que que o bicho vai pegar, o tic-tac. Isso aí é falácia da mídia e de blogueiros. Vamos aguardar para ver como a diplomacia de verdade vai se comportar. Fabinho Barroso, sua opinião sobre esta visita, sobre esta chegada, esses encontros também com o ex-presidente Bolsonaro, com o senador Flávio Bolsonaro, que lembramos é presidente da Comissão do Senado de Segurança Pública. Na sua opinião, o que representa esta visita aqui ao Brasil desse enviado dos Estados Unidos? Bom, a gente precisa tomar bastante cuidado em relação a esse assunto, é o que eu penso. Mas o senador Flávio Bolsonaro hoje deu uma entrevista junto ao deputado Paulo Bellinski, ambos são os presidentes das comissões de segurança, um no Senado, outro na Câmara, para justamente dizer que essa reunião de hoje com esse representante aí dos Estados Unidos é para falar de questões principalmente do crime organizado, e foi falado até de um relatório do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, das duas principais organizações criminosas do Brasil, se é que para dizer isso, afirmar isso. Lembrando que esse é um dos problemas gravíssimos, eu considero aí um problema de primeira ordem mesmo, tá? A gente teve uma situação em Salvador, de união de duas facções, uma delas aqui, a facção aqui de São Paulo, algo assustador, os moradores aí da Bahia podem inclusive confirmar aqui no chat como que está as coisas lá em Salvador, na Bahia de uma forma geral, mas principalmente nos bairros aí de Salvador, onde teve uma queima de fogos, vamos colocar assim, que acho que tinha mais coisas ali. É inenarrável o tamanho do problema. Isso é uma questão internacional com toda certeza, porque nós sabemos que o Brasil é corredor de passagem e vai afetar o narcotráfico no mundo inteiro, e principalmente aqui na América Latina. Eu não sei que isso reverbera essencialmente nos Estados Unidos. A gente sabe que o principal problema neste sentido nos Estados Unidos talvez não venha do Brasil, venha aí da China, por outros tipos de corredores, inclusive outros tipos de drogas aí, não que o Brasil acaba sendo esse corredor. Mas, no entanto,
foi uma coisa assim que a gente fica até sem saber o que comentar, porque de um lado nós tivemos o próprio Eduardo Bolsonaro fazendo lives, falando, afirmando, e aí nós temos na sequência o Flávio Bolsonaro dizendo que ai dessa mídia falar coisas que não deve. Então, assim, não foi somente a mídia, né? Vamos falar a verdade aqui. Foi realmente uma expectativa, foi dito de uma expectativa a respeito dessas sanções, que tudo bem, não vão ser faladas, então, por essas reuniões formais, então não se fale disso, né? Trate isso realmente no âmbito que tem que ser tratado, pensando no particular, e só nos deixe saber quando tiver na iminência, porque ali do outro lado os cães mordem, eles não somente ladram. Deputado Salles, de novo, boa noite. Sua opinião, então, sobre essa visita, o que isso representa? Tem uma grande expectativa no Brasil sobre a possibilidade de ativação da lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, a lei contra a censura também, que impõe sanções para quem está violando a liberdade de expressão, são todas leis americanas, né? Lei também contra corrupção, né? Sanções contra corruptos mesmo, se não cidadãos americanos. Qual que é a sua opinião e essa expectativa de uma atuação americana contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes ou contra membros do governo? É algo concreto ou são apenas wishful thinking, para usar um termo em inglês? Olha, eu vou dar uma opinião sem nenhum conhecimento de causa, porque eu não participei da reunião com o enviado americano, não conversei com nenhuma das pessoas com as quais ele já se reuniu ou pretende se reunir. Portanto, a opinião que eu vou dar é de ler artigos de jornais e da minha acessibilidade, né, da minha impressão. Veja só, eu acho que o Galante tem grande chance de estar 100% correto, ou seja, veio alguém aqui tratar dos problemas que interessam os Estados Unidos. E eu não acho que os Estados Unidos está nem um pouco preocupado com essa discussão toda, que para nós é central, evidentemente, de anistia, disso e daquilo. Eu acho que os Estados Unidos está preocupado com a guerra comercial que estão travando com a China, com a disputa da Rússia com a Ucrânia, porque o Trump se envolveu pessoalmente nisso, né? E com o protecionismo, as tarifas, etc., que o Trump, na minha opinião, está fazendo muito mal. Mas, de todo modo, eu não tenho nenhuma informação assim, privilegiada ou especial para dizer nesse sentido, e acho que os nossos problemas, eu já defendi isso publicamente, acho que, obviamente, a eleição do Trump influencia, mas eu acho que nós vamos ter que resolver os nossos problemas por nós mesmos. Essa história de ficar tic-tac, 72 horas, 4D, XYZ e tal, isso aí só serve para dar clique em vídeo no YouTube, porque na prática coube a nós e caberá a nós nos virarmos, né, dos problemas que nós mesmos nos metemos e, consequentemente, teremos que deles sair pelas vias ordinárias. O presidente Donald Trump anunciou no domingo, ou seja, ontem, o plano para reabrir e ampliar a histórica prisão de Alcatraz, fechada desde 1963. Em uma publicação no Truth Social, a rede social de Trump, o presidente americano revelou que está direcionando órgãos federais como o FBI, o Departamento de Justiça e de Segurança Interna para reconstruir a instalação. O objetivo declarado é abrigar, abre aspas, criminosos mais implacáveis e violentos da América, fecha aspas, com foco em reincidentes e imigrantes ilegais. Trump afirmou que a reabertura de Alcatraz servirá como símbolo de lei, ordem e justiça para o país. Autoridades da Califórnia já criticaram a proposta, com Nancy Pelosi, a ex-presidente da Câmara dos Estados Unidos, que afirmou que não é uma proposta séria. Maurício, a ilha de Alcatraz é essa ilha localizada na Baía de São Francisco, ela ficou famosa como penitenciária federal de segurança máxima. Al Capone e outros criminosos notórios foram presos lá. Agora é um museu, né, um destino turístico. Na sua opinião, Maurício, é possível que essa prisão volte a funcionar ou vai continuar sendo apenas um ponto turístico? Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.